Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Amém? Estão preparados para adorar ao Senhor mais uma vez? Todos reunidos em suas casas, mas com o único propósito de adorar ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar aí contigo, para que Ele possa fazer maravilhas na sua vida e na vida dos seus familiares. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja Teu nome. Obrigado, Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor. Deus, mesmo distantes um dos outros, mas unidos, meu Pai amado, com o único propósito de adorar a Ti. Que o Senhor possa, meu Pai amado, receber de nós todo louvor, toda glória, meu Pai, e que Teu nome seja exaltado nesta noite. Nos conduz, meu Pai amado, diante deste culto. Nos conduz, meu Pai amado, para uma adoração fiel, uma adoração verdadeira, meu Deus. E que o Senhor possa receber, meu Pai amado, todo o amor, toda a gratidão que nós temos para com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor com o cântico do hino do cantor cristão. E vamos fazer deste cântico uma oração ao Senhor. E que todos possamos adorar, enaltecer o nome do Senhor. Cruz, revelaste teu amor, porque vive só Jesus, vivifica no Senhor, vem, oh vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar. Salva
almas inflamar. Amém. Graça e paz, igreja. Que Deus continue nos abençoando. Salmo 91, verso 10 diz: o Senhor protege a vida dos seus filhos e também nenhum vírus, nenhuma praga entrará na casa dele. Então, nesse espírito de comunhão, de louvor, de gratidão, que nós vamos orar nesse momento. Pai Santo, Pai amado, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Ó Pai, como é gostoso, ó Pai, estar na Tua casa, para juntos louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Deus, te agradeço, ó Pai, por esse dia. Te agradeço, ó Pai, pela presença de cada irmão aqui, ó Pai. Deus, continua abençoando esta cidade, abençoando esta igreja, Pai. Abençoa, Pai, também aqueles que estão em casa, Pai, as famílias, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento, ó Pai, morando nas ruas, ó Pai. Ó Deus, se tem alguma família, Pai, com filho no mundo das drogas, dos vícios, Pai. Ó Pai, que nesse momento, Deus, eles possam, ó Pai, interceder em favor de seus filhos, ó Pai. Porque filhos são herança do Senhor, ó Pai. Filhos são bênção de Deus, ó Pai. São um presente, ó Deus. Ó Deus, continua abençoando, ó Pai, as nossas famílias, ó Pai, que estão em casas, ó Pai, confinados nesse momento difícil, ó Pai, nesse momento de luta, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal. Livra desse vírus, ó Pai, que tem, ó Pai, assombrado, que tem, ó Deus, colocado, ó Pai, a atenção, a preocupação, ó Pai, nas famílias, ó Pai. Ó Deus, eu te peço também, ó Pai, pelos aqueles que estão enfermos, ó Pai, nos hospitais, em seus lares, sendo recuperados por esse vírus, ó Pai. Ó Deus, aqueles também que partiram, ó Pai, que Tu esteja consolando e confortando, ó Pai, seus familiares, ó Pai, nesse momento difícil, ó Pai. Ó Pai, continua abençoando, ó Pai, Curitiba, o estado do Paraná, ó Pai, para que esse vírus, ó Pai, seja, ó Pai, eliminado pelo Teu poder, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, nas Tuas promessas. Nós cremos, ó Pai. Pai, te agradeço também, ó Pai, pela vida dessa igreja, ó Pai, pela diretoria, ó Pai. Abençoa os familiares deles, ó Pai. A família do pastor João, ó Pai, do Rafael, a família desta igreja, ó Pai, que estão nesse momento em casa, Pai. As famílias, ó Pai, deste bairro, ó Deus. Ó Pai, se tem alguém ainda que não entregou a sua vida, ó Pai, que em momento oportuno, Senhor, ele possa entregar a sua vida a Jesus, ó Pai. Porque Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é a solução, ó Pai, dessas pragas, desses vírus, ó Pai. Homem nenhum pode solucionar, mas Deus pode, ó Deus. Ó Pai, continua abençoando, ó Pai, o nosso presidente, ó Pai, o nosso Brasil, nossa nação, ó Deus. Ó Pai, que seja uma nação próspera, Pai. Ó Deus, abençoa também aqueles que estão passando por lutas, ó Pai, financeira, Pai. Ó Deus, que Tu possa em momento oportuno, ó Pai, ele possa, ó Pai, ter a oportunidade, Pai, de voltar à vida normal, ó Deus. Abençoa os empresários, ó Pai. Ó Deus, abençoa também aqueles que estão de frente, ó Pai, aqueles profissionais de saúde, ó Pai, que estão ali como os soldados, como uma guerra, ó Pai. Tantos também já perderam a sua vida. Ó Deus, abençoa, ó Pai, nosso Brasil, ó Pai. Abençoa, ó Pai, esta nação, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelas bênçãos recebidas, Pai. Não merecemos, ó Pai, mas Tu és misericordioso, ó Pai. Obrigado, em nome do Pai, do Teu Filho Jesus, é que oramos, ó Pai. Amém, Pai.
vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e tão luz. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. No início das palavras, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inabalável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor, um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê?
Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. Acabamos de assistir neste vídeo o quão importante é nós oferecermos o melhor para o nosso Deus. Por isso, eu quero convidar para que você anote aqui a agência e a conta para que você possa então depositar o seu dízimo e a sua oferta. Após feito o depósito, encaminhe o seu comprovante para a nossa tesoureira para que ela possa então colocar em seu relatório. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por cada vida que tem sido fiel ao Senhor, por cada vida, meu Pai amado, que tem entregue seus dízimos e as suas ofertas, porque nós reconhecemos que é o Senhor que nos sustenta, reconhecemos, meu Pai amado, que é do Senhor que vem todas as coisas, meu Pai. Louvado seja teu nome, esteja nos abençoando também, suprindo cada uma de nossas necessidades. Aqueles irmãos que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa, meu Pai amado, entrar com providências, meu Pai amado, e que nenhuma pessoa, meu Pai amado, venha sentir falta, meu Pai amado, daquilo que é básico em nossas vidas. Nos abençoe, meu Pai amado, como filhos do Senhor. Nos abençoa, meu Pai amado, como teus servos também, e que possamos servir a Ti em todas as situações. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós vamos então agora adorar o Senhor e vamos agradecer ao nosso Deus nas lutas que enfrentamos no dia a dia, e vamos estar adorando ao Senhor, agradecido por tudo que Ele tem
no seito, exaltando o nome do Senhor, que através do nosso louvor, da nossa adoração, nós possamos fazer que o mundo todo pode conhecer o nome de Jesus com o nosso testemunho. Vamos adorar ao Senhor. Graça e paz, meus queridos irmãos. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Então, segundo Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler um texto um pouquinho mais longo hoje, do versículo 1 até o versículo 18. Segundo Crônicas, capítulo 20. A palavra de Deus nos diz assim: Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá.
E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Vamos orar. Deus querido, a tua palavra foi lida e pedimos agora que nesse momento, quando ela vai ser explicada, vai ser exposta, o teu Santo Espírito possa nos dirigir e fale ao nosso coração, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada um. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós temos enfrentado uma situação bastante adversa com esta pandemia. E isso provoca nas pessoas uma série de sentimentos, como medo, frustração, a incerteza, as dúvidas, o assombro, ou talvez uma mistura de tudo isso. Muitas situações pelas quais passamos nos causam transtornos, nos causam aborrecimentos, nos causam muito estresse. E todos nós, sem exceção, todos nós estamos sujeitos às complicações da vida. Afinal de contas, meus queridos, temos que lembrar que vivemos num mundo injusto, num mundo que jaz no maligno. Nós precisamos ter isso
muito claramente. Porém, também é muito necessário sabermos lidar com estas situações adversas e também, queridos, nos comportarmos como filhos e filhas do Senhor. O versículo número 3, que nós lemos durante a leitura, ele nos diz que o rei Josafá estava diante de uma ameaça. Ele estava sendo ameaçado pelo exército dos moabitas, dos amonitas e de alguns outros meunitas. E Josafá teve medo. Versículo 3 diz: Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Como assim? O rei teve medo? A maior autoridade da nação teve medo? Sim. O rei, ele era tão humano quanto qualquer outro judeu. O rei era tão humano quanto qualquer outra pessoa. E ele, sim, ficou amedrontado diante de uma ameaça. Precisamos compreender, meus queridos, que o medo, ele nem sempre é demonstração de falta de fé ou de falta de confiança em Deus. O medo faz parte da natureza humana e é, de certa forma, um mecanismo de defesa que nós temos. A maioria das pessoas que se afoga no mar, nos rios, nas cavas e até mesmo nas piscinas, a maioria é composta de pessoas que dizem que não tem medo de água. Então, queridos, o medo, ele foi colocado no ser humano como este mecanismo de defesa, um mecanismo de autodefesa e de conservação da vida. Eu creio que ser destemido ou não apresentar medo pode até ser uma característica positiva, mas necessita de limites. Caso contrário, muitos de nós já com certeza teríamos morrido, porque já fomos expostos a várias situações perigosas onde nós não apresentamos, digamos assim, medo e acabamos nos expondo ainda mais ao perigo. O rei Josafá, ele teve medo de ser atacado por seus inimigos. Mas esse medo não lhe impediu de buscar socorro no Senhor. Esse medo não o paralisou. O versículo 3 diz que ele buscou o Senhor e convocou o jejum em todo o Judá. Josafá, quando percebeu que estava diante de algo sério, de algo que poderia tirar-lhe a vida e também destruir o seu povo, ele não paralisou, mas ele tomou uma atitude sábia. Ele foi buscar sabedoria no Senhor, buscar o Senhor, pedir a orientação ao Senhor, buscar a sua presença, buscar a sua direção, buscar a sua vontade para uma determinada situação faz toda a diferença. A liderança do rei Josafá levou o povo a se unir para pedir socorro ao Senhor. Você alguma vez já pediu socorro a Deus? Você já se viu numa situação tão problemática, tão caótica, que não havia outra saída a não ser você dizer: Senhor, não sei mais o que fazer, por favor, me socorra. Será que você já teve esse tipo de experiência? Eu creio, queridos, que aqui já podemos tirar uma aplicação para nós. Todos nós temos medo. Todos nós sentimos limitações e é importante que nós reconheçamos estas limitações,
estes medos diante das pessoas e principalmente diante de Deus. A atitude de Josafá, que também pode ser a nossa própria atitude, ela revela humildade. Ela revela reconhecimento de suas limitações, reconhecimento de que ele não era autossuficiente. Josafá dependia da misericórdia de Deus. Ele não tinha todas as respostas. A partir do versículo 6 até o versículo 12, nós temos a oração de Josafá. Ele faz uma oração diante do pátio novo do templo e de toda a comunidade reunida. Não era apenas uma oração secreta lá no seu quarto, dizendo em voz baixa ou até mesmo em pensamento para que ninguém ouvisse: Senhor, me ajude. Não. Josafá, ele foi íntegro. Ele se despiu diante de Deus. Com este gesto, meus queridos, o rei estava dando exemplo ao povo de que ele, rei, dependia do Senhor. Do versículo 6 ao versículo 9, Josafá exalta o Senhor. Josafá declara quem Deus é. Ele fala do seu poder, fala da promessa que Deus fez a Abraão, relembra o que o Senhor fez pelo povo tirando-o do Egito. Depois, então, ele apresenta a sua súplica ao Senhor, nos versículos 10 e 11. Queridos, eu creio que essa oração pode nos ensinar algo muito importante também: reconhecer quem é o nosso Deus. Tantas vezes começamos a orar sem ao menos exaltar o Senhor, sem bendizer o seu nome, sem reconhecer quem Ele é. Estamos tão envolvidos com os nossos dilemas existenciais que o louvor, que a adoração desaparecem de nossa oração. O versículo 12 deixa muito claro que Josafá e o povo não sabiam o que fazer naquela ocasião. Veja lá novamente o versículo 12. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Queridos, eles estavam totalmente entregues nas mãos de Deus. Eles estavam ali com o coração aberto, dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Será que não é isso que você, quem precisa declarar ao Senhor nessa noite? Será que talvez não é isso que simplesmente você precisa dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer? Quem sabe você precise parar de resistir. Quem sabe você precise simplesmente dizer: eu não sei mais o que fazer. Imagine-se no lugar do rei Josafá. O povo todo olhando para ele, esperando dele a ordem para que o povo agisse. E Josafá diz: não sei o que fazer. O versículo 13, ele nos conta que Josafá estava diante das famílias inteiras do povo. Queridos, que situação difícil, que situação delicada para um líder, para o maior líder da nação. Mas eu quero dizer isso para os irmãos com toda a minha convicção: isso requer muita humildade de um líder. O líder não é aquele que sabe todas as coisas. O líder não é aquele que sabe o que fazer em todas as circunstâncias. O verdadeiro líder, ele se submete ao Senhor e reconhece as suas limitações. Mas veja de que forma maravilhosa o versículo 12 termina: mas esperamos o socorro que vem
de ti. Senhor, é de ti que virá a resposta, é de ti que virá a solução para o meu problema. Senhor, é de ti que virá o resultado daquilo que eu tanto preciso. Meu querido irmão, minha querida irmã, a resposta para as nossas perguntas, a resposta para os nossos questionamentos, a solução dos nossos problemas precisam vir do Senhor. Então o texto continua dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre um homem chamado Jaaziel, e a resposta do Senhor chega ao rei Josafá e ao povo. E o versículo 15 nos traz o conforto, o consolo que tanto precisamos. A batalha não é sua, mas de Deus. O Senhor luta por nós. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não nos abandona. O Senhor conhece as nossas aflições. O Senhor se importa com as nossas necessidades. Busque ao Senhor. Busque sua vontade, pois ela é sempre melhor do que a nossa. Obviamente, meus amados, eu não estou lhe dizendo que o Senhor vai resolver todos os seus problemas imediatamente. Eu não estou dizendo que o Senhor vai curar todas as enfermidades que existem. O que eu estou dizendo é que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. No versículo 17, nós somos apresentados, nós somos, quem sabe, até mesmo surpreendidos pelo consolo do Senhor. Veja só o que o versículo 17 nos diz: quando os encontrarem, porém, palavras de Deus, quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Meus queridos, muitas vezes é exatamente isso que precisamos fazer. Absolutamente nada. Deixar tudo por conta do Senhor. Ele sabe mais, Ele pode mais, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que acontecerá amanhã na sua vida, nós não sabemos. E o versículo 18, ele termina como deveria realmente terminar, mostrando um líder e um povo submissos ao Senhor. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Meus amados, eu creio que essa deve ser também a nossa atitude diante do que Deus é e diante das maravilhas que o Senhor faz, tem feito, faz e fará por nós. Os nossos medos, os nossos receios, as nossas limitações, elas não podem nos paralisar, elas não podem nos afastar do Senhor, muito pelo contrário, elas precisam nos aproximar de Deus. Se eu reconheço que sou carente, eu me aproximo da fonte de toda a sabedoria, de todo o discernimento, de toda a riqueza, de todas as bênçãos. E nós sabemos que o Senhor é esta fonte. Eu queria deixar para você alguns desafios após ter mencionado e meditado nesse texto. Primeiro desafio: creia que o Senhor batalha a sua batalha. Creia que você não está sozinho. Creia que o Senhor carrega você no colo. Creia que muitas vezes Ele diz: faça a sua parte, mas muitas vezes Ele também diz: não faça nada, deixe por minha conta. Em segundo lugar, busque ao Senhor em todas as situações da vida.
Não escolha as situações. Não se deixe enganar por aquilo que o mundo, quem sabe, diga, ou até mesmo o nosso inimigo venha sussurrar nos seus ouvidos dizendo: não, você consegue lidar com isso. Você não precisa de Deus. Você é autossuficiente. Você é uma pessoa tão inteligente e habilidosa. Querido, busque ao Senhor em todas as situações. Número 3, ouça o que Ele tem a dizer. Mantenha os seus ouvidos atentos. Abra sua mente, abra o seu coração, exponha-se à palavra de Deus, ouça o conselho sábio daquele irmão, daquela irmã a quem você admira espiritualmente. Porque o Senhor vai falar com você de diversas maneiras, usando várias circunstâncias. E em quarto lugar, adore-o por quem Ele é. O Senhor merece a sua adoração, a minha adoração. O Senhor merece o nosso louvor em reconhecimento de que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Busque no Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que Deus nunca nos abandona e Deus nunca nos decepciona. Eu quero orar com você para nós podermos encerrar esse momento da meditação da palavra. Deus querido, diante desse relato, quando nós lemos que um rei estava com medo, um rei que não sabia o que fazer, num momento tão delicado da sua vida. Deus amado, nós nos identificamos com isso, porque as situações pelas quais nós passamos, e principalmente num momento tão difícil em que o mundo passa, mas principalmente o nosso país passa, com essa pandemia, com a possibilidade de sairmos à rua, de irmos ao supermercado e sermos infectados, e trazermos o vírus para dentro da nossa casa e infectar aqueles a quem nós mais amamos. Deus, isso cria em nós dúvida, isso cria em nós incerteza, isso cria em nós medo, quem sabe até mesmo pânico em algumas pessoas. Mas, ó Deus, nós queremos proceder como o rei Josafá e todo o povo procedeu. Diante de uma ameaça real, eles são sinceros diante do Senhor, eles expõem os seus corações, eles mostram a sua vulnerabilidade, a sua carência, limitação, mas eles dizem: Senhor, nos socorra. Ó Deus, que esta seja a nossa oração hoje, que esta seja a oração do teu povo, Senhor, que olha para o Senhor e reconhece no Senhor refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Deus amado, que a tua promessa de que nós nunca seremos abandonados possa ser algo muito claro e muito vivo em nossa memória e em nosso coração. Deus, nós queremos realmente confiar no Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos adorar o Senhor por quem o Senhor é. Nós queremos buscar a tua vontade e a tua sabedoria, para que possamos reagir da melhor forma possível a tudo isso que está aqui diante de nós no nosso dia a dia. Ó Deus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece a cada um de nós, Senhor, para que as situações adversas que estamos enfrentando possam nos aproximar do Senhor e fazer com que tenhamos experiências maravilhosas com o Senhor. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa abençoar o teu coração e que você coloque o Senhor na tua vida,
de uma forma muito clara, de uma forma muito real e muito presente, colocando em suas mãos todos os seus medos e todas as suas angústias e questionamentos.